Na aula de hoje, a gente vai continuar falando de derivadas. Então, a gente vai ver como é a derivada da função exponencial. Depois, a gente vai ver a regra da cadeia, que é mais uma propriedade de derivadas, dessa vez ensinando como deriva uma função composta. E, por fim, teremos alguns exemplos de aplicação da regra da cadeia. Então, vamos lá. Então, vamos falar da função exponencial. Bom, a gente sabe que a função exponencial tem a forma igual a elevado a x, onde a é fixo, né? E é um número maior do que zero. Nesse caso, a gente diz que é a exponencial de base a, ok? Mas no curso de cálculo, a gente vai tratar bastante da exponencial com uma base específica, que é a constante de Euler, certo? A gente representa por esse E, letra E, constante de Euler. O que esse número tem de especial? Bom, o fato é que se eu pego, considerando a exponencial de base E, a gente fica com a seguinte propriedade. Então, se f de x é igual a E elevado a x, a derivada, então, f' de x é igual a o próprio E elevado a x. Então, a vantagem da exponencial de base é porque a derivada dela é ela mesma. Esse número é dado por E é igual a o limite quando x tende a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Tá bom? Então é possível mostrar isso, certo? E aí a gente, através de métodos computacionais, vai chegar que esse número é aproximadamente 2,71, e aí continua indefinidamente, tá bom? O E ele é um número irracional. Regra da cadeia. Então, se g de x é uma função derivável no ponto x igual a x0 e f de x é derivável no ponto x igual a g de x0, então a composta dessas duas funções, f composta com g, é derivável e a sua derivada vai ser dada por Então, a derivada da composta vai ser a derivada de f avaliada em g de x0 vezes a derivada
de g em x0, certo? Então, a derivada da composta vai ser, nesse sentido, o produto das derivadas, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui para vocês saberem como a gente pode aplicar isso em x igual a raiz de π sobre raiz de 2, certo? Então, vamos lá. Como é que a gente faz aplicar a regra da cadeia aqui? Bom, primeiro eu tenho que identificar quais são as duas funções que compõem essa função f grande que é dada aqui. Então, eu vou identificar quais são as funções. Tem uma função de fora, né, que faz o papel da f aqui, se você olhar no teorema, né, a f é a função de fora, a g é a função de dentro, certo? Então, eu vou pegar aqui, quem é a função de fora? A função de fora aqui, claramente, é o seno, certo? Então, eu vou escrever aqui, para vocês entenderem, a função de fora vai ser seno de x, e a minha função de dentro vai ser x ao quadrado, certo? Então, nota que f de x, f grande, que é a nossa f da questão, é f composta com g de x, isto é, f. Então, f composta com g de x, vocês sabem, nada mais é do que f de g de x, certo? Isso é a composta. Ora, a minha f aqui é seno de x, então fora eu tenho seno. Só que ao invés de fazer seno de x, eu vou fazer seno de g de x. E quem é g de x? X ao quadrado. Então aqui, seno de x ao quadrado. Ok, então é verdade, quer dizer, a minha f grande, ela é a f pequena que eu escolhi, com a g, composta com a g pequena que eu também escolhi. Vou criar um espacinho aqui para a gente terminar de resolver a questão. Então, logo, a derivada da composta, ou seja, a derivada de f', vai ser a derivada da função que está fora, avaliada na de dentro. Então, quem é a função que está fora? Seno de x. A derivada do seno, a gente já viu que é o cosseno. Então, fica cosseno. Avaliada na função que está dentro. Quem é a função que está dentro? A minha g de x é x ao quadrado. Vezes a derivada da função que está dentro. A derivada da g de x, que é a derivada de x ao quadrado, 2x. Então, aqui, vezes 2x. Bom, agora ele está pedindo para eu fazer essa derivada no x igual a raiz de π sobre raiz de 2. Então, eu vou avaliar isso tudo nesse ponto que ele deu aí. Deixa eu ajeitar aqui. Então, o meu x, na verdade, nessa questão, ele é raiz de π sobre raiz de 2. Então, no lugar do x, eu coloco raiz de π sobre raiz de 2. Claro que raiz de π ao quadrado é π. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Então, vai ficar π sobre 2 aqui. Π sobre 2. E aqui vai ficar raiz de π sobre raiz de 2, porque o x é raiz de π sobre raiz de 2, certo? Então, essa é a minha resposta, tá certo? Eu vou só calcular cosseno de π sobre 2 é 0. 0 vezes
2 raiz de π sobre 2. Na verdade, aqui fica 0 mesmo. Tá bom? Então, calcular a derivada da composta é assim. Ao aplicar a regra da cadeia, vocês sempre têm que tentar identificar qual é a função que está fora e qual é a função que está dentro. Certo? Vamos fazer mais um exemplo, então, de aplicação da regra da cadeia. Vamos calcular a derivada de f de x igual a seno de x ao quadrado, certo? Então, nota que agora o quadrado, ao invés de estar no x, o quadrado está no seno, né? Então, é o seno ao quadrado de x. Na anterior, seno de x ao quadrado, certo? Como é que a gente calcula nesse caso? Bom, aqui a nossa função mais externa, a função de fora, vai ser f de x igual a x ao quadrado, certo? Por quê? Porque eu estou pegando o seno de x e elevando ao quadrado, certo? Então, a coisa que eu faço por elevar ao quadrado. Portanto, a função de fora é x ao quadrado, tá bom? A função de dentro vai ser g de x, certo? A função que eu faço, a coisa que eu faço primeiro é calcular o seno. Então, seno de x. Tudo bem. Claro que f de x é o quê? É f de g de x, certo? Por quê? Porque é pegar o g de x e aplicar f. G de x é seno de x, certo? Elevado ao quadrado, certo? E a gente costuma denotar com o quadrado aqui no seno, como está lá na definição, certo? Então, tudo bem. Então, de fato, esse f grande é o f pequeno composto com a g, onde f pequeno e g são como eu defini ali. Agora é só aplicar a regra da cadeia. Então, você fica aqui com f' de x, ou seja, a derivada da composta, é a derivada da de fora na de dentro. Então, f' de g de x vezes a derivada da função que está dentro. Isso vai ser... Então, a derivada da minha f pequeno é 2x. Sendo que eu não vou pegar a derivada de f de x. Eu vou pegar a derivada de f avaliada em g de x. Então, no lugar do x, eu vou colocar g. Então, ao invés de 2x, vai ser 2 vezes g de x, ou seja, 2 vezes seno de x. Vezes a derivada da função g. Quem é a derivada dessa função g? Bom, cosseno de x. Aqui, como não é dado um ponto x0, né? Não é dito calcule a derivada em x igual a tanto, né? Então, eu deixo só a função derivada, né? Só a derivada em termos de x, né? Dependendo do x. Tá bom, a gente viu como é que usa a regra da cadeia, mas como a gente sabe que aquela fórmula é de fato verdade, a gente precisa demonstrar. Então, para demonstrar, vamos
denominar essa f de x, f grande de x, vai ser f de g de x, ou seja, composta de f com g. A derivada de f, que é o que a gente precisa calcular, de f grande no ponto x0, por definição, vai ser o limite quando x tende a x0 de f grande de x menos f grande de x0 dividido por de x0 dividido por x menos x0. Isso aqui é o limite quando x tende a x0 de... Como f grande é f pequeno de g de x, então f pequeno de g de x menos f pequeno de g de x0 aqui sobre x menos x0, certo? Então, por definição, a derivada da f grande é isso aí. Então, por definição, a derivada da f grande vai ser isso aí. O que eu vou fazer aqui é fazer o seguinte, eu vou multiplicar por g de x menos g de x0 sobre g de x menos g de x0. Eu posso fazer isso porque eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo valor, então isso não altera o valor do limite, tá certo? Então aqui a gente vai ficar, então, comutando aqui os denominadores, né? Então, pegando os denominadores e trocando aqui a ordem, eu fico com limite quando x tende a x0 de f de g de x menos f de g de x0 sobre g de x menos g de x0 vezes g de x menos g de x0 dividido por x menos x0. Bom, quando x tende a x0, por definição, essa segunda parte aqui vai para g' de x0, certo? A gente sabe que g é derivável em g de x0. Eu vou separar isso aqui em dois limites. Então, isso aqui vai ficar igual a limite quando x tende a x0 de f de g de x menos f de g de x0 sobre g de x menos g de x0 vezes o limite quando x tende a x0 de g de x menos g de x0 sobre x menos x0. Esse segundo limite, como eu já disse, é g' de x0.
o primeiro limite a gente vai precisar fazer uma certa mudança de variável no limite. Aqui a gente vai usar que toda função derivável é contínua. Se g é derivável, logo g é contínua. Então, quando x tende a x0, o denominador aqui, esse denominador tende a zero, tá bom? Porque o g de x está tendendo a g de x0. Eu vou deixar como exercício vocês verificarem que toda função derivável no ponto é contínua naquele ponto. Vamos só usar esse fato aqui. Então, sabendo que o denominador tende a zero, eu vou fazer y igual a g de x e vou fazer y0 igual a g de x0. O que está acontecendo aqui? Se o x tende a x0, o y tende a y0. Certo? Y é g de x, y0 é g de x0. Aqui o denominador, então, vai ficar y menos y0. E o numerador, f de y menos f de y0. Então, y, f de y0. Olha só, agora a gente tem y tendendo a y0, f de y menos f de y0 sobre y menos y0. Então, esse primeiro limite aqui converge para f' de y0, certo? Então, o primeiro limite vai para f' de y0, então a gente fica com f. Então, a gente fica com f' de y0. Então, a gente fica com f' de y0 vezes g' de x0, certo? E aí acabou, certo? Por quê? Porque o y0 é g de x0, tá bom? Então você vai ver que o que a gente obteve aqui é exatamente a fórmula da regra da cadeia como está lá no enunciado. Então vamos fazer mais um exemplo. Vamos calcular a derivada de f de x igual a e elevado a x ao quadrado mais x no ponto x igual a 1. Bom, vamos proceder como a gente já vem procedendo nos exemplos anteriores. A gente precisa descobrir qual é a função mais externa e qual é a função interna, certo? Então, a nossa função mais externa é a função exponencial, aquela de base e, como a gente viu no começo da aula. E a função mais interna aqui é g de x igual a x ao quadrado mais x. Tá bom? Então, para resolver esse problema, a gente precisa saber quem é a derivada. Para resolver esse problema, a gente precisa saber quem é a derivada de f pequena é igual a própria elevado a x, g'
de x é 2x mais 1. Então, agora vamos calcular a derivada de f grande. F' de x, pela regra da cadeia, é a derivada f' de 1, certo? Porque em x igual a 1 aqui, pela regra da cadeia, é a derivada da de fora avaliada na de dentro. Então, é f' de g de 1 vezes a derivada da de dentro, no ponto que a gente está considerando. X igual a 1. Bom, f' a gente já sabe que é elevado a x. Então, é elevado a g de 1. É elevado a g de 1, que é 1 ao quadrado mais 1, 2. Certo? G de 1 é 2. Vezes g' de 1. Quem é g' de 1? 2 vezes 1 mais 1. Certo? Então, aqui dá 3, né? É ao quadrado vezes 3. Eu vou colocar o 3 aqui na frente, porque normalmente a gente faz assim. Tá bom? Então, é isso. Apliquei a regra da cadeia, calculando as derivadas no ponto x igual a 1. Então, pessoal, na aula de hoje é isso. Na próxima aula eu vou falar sobre funções inversas. Vou fazer alguns exemplos também. Então, até a próxima.